Oi, boa noite pessoal, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho até que o pessoal chegue. Vamos lá, dar um tempinho. Fazer a nossa live de quinta-feira. Hoje vamos conversar um assunto extremamente interessante que ao longo da semana o pessoal pediu. Então vamos bater um papo polêmico, mas interessante. Tudo bem, Barcelos? Estamos aguardando. Tudo bem, Denise? Estamos aguardando que o pessoal chegue. Começamos um pouquinho mais tarde. Boa noite, Denise. Tudo bem, Solange? Boa noite. Vamos lá. Esse nosso vídeo, tá? Essa nossa live está sendo transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e pelo Instagram. Tudo bem, Fran? Boa noite. Está sendo transmitido ao vivo, então, no Facebook e no Instagram. Tá? Vocês podem optar tanto por nos assistir no Facebook, na página da Clínica Camp, como no Instagram. Digo, boa noite. Tudo bem? Vamos lá. Então, pessoal, ao longo dessa semana, primeiro boa noite para vocês, espero que tenham passado uma semana legal, que a quinta-feira tenha sido boa, que estejam se programando para o fim de semana que chega aí, né? Fim de semana do Dia dos Pais, tá? Então, boa noite, Nilza, fim de semana de Dia dos Pais, né? E eu não sei se foi pelo fato de ser Dia dos Pais no domingo, né? Mas foram muitos pedidos assim, né? Que se falasse alguma coisa, se fizesse uma live, né? Tudo bem, Rita? Que se fizesse uma live, que se falasse alguma coisa a respeito dos filhos. Os filhos de hoje. Então, a live de hoje, o título é assim, né? Os filhos que criamos no século XX. Tá? Os filhos que criamos no século XX. Tá? Então, gente, é um assunto polêmico, é um assunto complicado, tá? Porque nos últimos anos, né, houve uma reviravolta, tudo bem, Patrícia? Houve uma reviravolta, né, na maneira com que as pessoas estão criando seus filhos, né, com que nós criamos os nossos filhos. Tudo bem, Wellington? Boa noite. A maneira como nós criamos os nossos filhos, tá? Houve uma reviravolta, tá? Eu não estou aqui questionando se era certo como era antigamente, ou se é certo agora, tá? Então, o fato é que mudou tudo, tá? E nós temos visto, né, dentro de consultório, né? Eu não trabalho com criança, né? Tenho 2 colegas que trabalham, né? Eu trabalho com pré-adolescentes e adolescentes em diante, tá? A minha clientela, inclusive, é maior, assim, de adultos, meia-idade
né? Adultos, meia-idade e a famosa terceira idade. Mas, né, tenho bastante experiência com crianças, né? Inclusive na minha época de professor na universidade, eu dei aula de psicologia infantil, tá? E então tenho bastante experiência, tanto técnica de conteúdo e de vivência, né? Tenho 5 filhos, né? Isso acho que me habilita um pouco a falar de criação de filhos. O que acontece, né, gente? Nós temos visto, né, que os filhos hoje, né, os adolescentes, né, e pré-adolescentes, estão tendo um grande problema. E uma coisa só para um parênteses para chamar a atenção, assim, né? Eu entendi este número imenso de pedidos para que se falasse em criação de filhos, eu entendi isso, tá? Como uma resultante desse momento que nós estamos vivendo, né? Porque os pais estavam totalmente, né, desacostumados, né, a conviverem 24 horas do dia quase com seus filhos, dentro de casa, tá? E por todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, tá? Hoje, tá? A maioria dos pais, a grande maioria, seja em março, ou em abril, ou em maio, ou em março, abril e maio, né? Passou, né, a conviver um tempo muito maior com os filhos do que convivia antes. E na realidade, o que eu percebi pelas perguntas que as pessoas fizeram, né, é que elas se assustaram, né, quando conheceram melhor os seus filhos. Né? As pessoas tiveram um choque quando conheceram melhor os seus filhos. Tá? Principalmente aquela mãe ou aquele pai, né, ou os dois, né, que não conviviam tanto porque passavam, ou um ou outro, ou os dois, o tempo todo fora. Né. Na medida que tiveram que conviver, né, mais intimamente, mais próximos, né, tomaram um susto. Por uma coisa simples, né? A queixa, a reclamação e o pavor é que eles se depararam com filhos sem limites. Né? Eu acho que as pessoas tinham uma ideia que as crianças iam aprender a ter limites na escola, ou então que a vida ensinaria com que elas tivessem limites, né? Ou então que automaticamente, na medida que as crianças evoluíssem, elas fossem tendo limite das coisas. Gente, e não é assim. Quem coloca limites são os pais. Quem dá o limite são os pais, tá? E hoje eu vejo coisas, eu vou fazer só dar um exemplo aqui, né? Eu vejo coisas interessantes assim, né? Por exemplo, pais pedindo, né, licença para filhos de 5, 6 anos, 7 anos, para fazerem alguma coisa ou para tomarem alguma decisão, tá? E fazem isso em nome de que a criança tem que ser respeitada. Gente, certamente a criança tem que ser respeitada, mas respeitar a criança não significa que você tenha que pedir licença
para alguém que ainda não conhece a vida, que não sabe da vida, que não entende da vida como ela é, e que precisa, isso sim, que alguém venha ensiná-lo como é a vida, né? Que se peça licença para fazer algo para uma criança numa situação como essa. Pois é, isso é uma coisa comum. Pais pedindo assim, olha, vamos, que tu acha de comermos tal coisa hoje? Que tu acha de nós irmos em tal filme, no cinema? Ah? Meu filho, o que tu acha de tu colocar mais um casaco? Ah? O que eu tenho visto é que parece que os pais hoje em dia estão criando os filhos com medo de não serem amados, com medo de não serem gostados, com medo de serem criticados, né? Com medo muitas vezes de serem processados judicialmente. Que coisa mais louca, que absurdo, né? Hoje as pessoas estão tendo receio em tomar determinadas atitudes e tomar determinadas decisões com medo de que a criança faça alguma denúncia e eles venham a sofrer um processo ou até perder a guarda da criança. Então, gente, não é uma coisa de culpa dos pais, não se culpem, não existe culpado ou inocente nisso. Eu sempre digo que eu aqui não fico, né, fazendo juízo de valor. Quem é culpado, quem é inocente, eu tento conversar a respeito da situação, analisar, avaliar a situação, tá? Até porque numa situação única, eu sempre digo, todos os envolvidos têm parte de culpa, parte de razão e assim por diante. Ninguém é totalmente errado, nem ninguém é totalmente certo, tá? Mas acontece hoje em dia que os pais estão com medo de criar os seus filhos. Estão com medo de tomar decisões de forma espontânea, né? E que esta decisão, ou que estas decisões venham a gerar represálias de tal maneira, tá, a que eles venham a sofrer de alguma maneira em função da atitude que tiveram, tá? E olha, eu estou falando em coisas simples. Eu nem estou falando, por exemplo, né, no fato de alguma criança, por exemplo, está em público, né, e quando a criança percebe que está em público, né, ela pede alguma coisa totalmente fora de contexto, exige alguma coisa totalmente fora de contexto, né, como, por exemplo, a mãe está na fila do banco e a criança está do lado, né? Aí a criança, mãe, me dá o celular. Eu quero ver meu filminho no celular, porque hoje eles começam a ver filminho no celular com 1 ano de idade ou até menos, né? Com 1 ano eles já estão sabendo rolar a tela para ir no YouTube e escolher o filme, né? Me dá o celular. A mãe diz, não vou dar o celular aqui porque tu vai deixar cair no chão. Aí a criança se joga no chão. Certo? Estou dando um exemplo para vocês. Esta mãe, na maioria das vezes, tem medo de tomar uma atitude mais drástica, como, por exemplo, pegar a criança e dar uma palmada na bunda. Por quê? Porque isto é uma agressão, isto é um assédio, isso é um desrespeito,
né? Isto é um abuso de um menor. Quem inventou isso? Quem inventou uma coisa dessa? Eu pergunto para vocês que estão aí assistindo, que tem, sei lá, 30, 40, 50 anos, né? 60 anos, seja lá a idade que for. Algum de vocês tem trauma ou teve uma situação de estresse pós-traumático porque tomou uma palmada na bunda quando era pequeno, porque levou um puxão de orelha quando era pequeno? Algum de vocês tem algum problema nesse sentido? Não, né? Mas hoje as pessoas têm a sensação, né, de que mesmo que seja no momento certo, na situação correta, na hora exata, né, que se ela der uma palmada na bunda do filho, tá, que isso vai traumatizar a criança. E se isto acontecer em público, pasmem, não vão faltar as pessoas para xingarem esta pessoa e inclusive para chamarem a polícia. Porque tem uma criança que está sendo agredida. Então, hoje, uma palmadinha na bunda, uma simples palmadinha na bunda, tornou-se uma agressão, né, digna de chamar-se a polícia. Né? Então os pais estão com medo. E, gente, vocês sabem qual é o pior problema disso? Vocês sabem qual é o pior problema disso? O maior problema disso? Tá? É que as crianças percebem isso desde muito cedo. Desde muito cedo, elas percebem, tá, que os pais estão inseguros no que fazer e estão inseguros em que atitude tomar. E vocês sabem o que acontece? Os pais se tornam refém dos filhos. Não é difícil de encontrar, tá? Não precisa talvez nem chegar na casa do vizinho. A gente olhando dentro de casa, a gente vai ver isso. Não é difícil a gente encontrar uma casa aonde a família inteira é manipulada pela criança, às vezes com 2, 3 anos de idade. 1, 2, 3 anos de idade. Vocês viram que insanidade isso? Gente, e isto é uma coisa comum. Isto é uma coisa comum que vocês veem no dia a dia. Famílias inteiras são manipuladas pela conduta dos filhos. E essa conduta dos filhos, quem está ensinando para que eles assim as tenham, somos nós, os pais. Certo? Gente, vamos analisar a coisa por outro ângulo. A coisa chegou a tal ponto, tá? Boa noite, Paulina. A coisa chegou a tal ponto, tá? Que hoje as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes, eles manipulam os professores dentro da escola. Vocês já se deram conta disso?
Os professores também estão com medo dos seus alunos. Os professores estão apavorados. E isso não significa que seja em escola pública, em escola do estado, em escola do município. Isso acontece em qualquer ambiente escolar. Os professores, em razão da criança, do pré-adolescente e do adolescente não ter limites, desse sentir poderoso, de saber que faça ele o que fizer, ele vai ficar, vamos dizer assim, impune, porque qualquer tipo de punição é um assédio, é uma agressão, é um abuso moral, tá? Então os professores também estão com medo dos alunos. Qual é o resultado disso? Os alunos também manipulam os professores. E quando tem algum professor que resolve colocar limite, gente, o que acontece? O aluno chega em casa, inventa uma história fantástica e os pais, mesmo sabendo que esse filho é um filho que não tem limite dentro da sua própria casa, mas os pais vão na escola, entendeu? E enquanto não colocam uma forca no pescoço desse professor, eles não descansam. Por quê? Porque o professor tentou colocar limite no pobrezinho do filho. Quando eu digo filho, filho ou filha. Tá? Então hoje, as crianças não têm limites dentro de casa, não têm limites na escola. E, gente, o pior de tudo, também não tem limite na sociedade. Porque nós estamos chegando a tal ponto que quando tem um menor infrator, até a polícia tem medo de tomar alguma atitude. Por quê? Porque se tomar alguma atitude, certamente o policial será processado. Então isto acontece em todos os níveis. Gente, o resultado, tá, de filhos sem limites é drástico, tá? Nós criamos crianças despreparadas para o mundo. Nós criamos crianças que não sabem decidir a sua própria vida. Tá? Nós criamos crianças despreparadas para exercer o seu papel profissional adequadamente. Nós criamos crianças com muito mais facilidade de entrar numa situação de dependência química, numa situação de alcoolismo, certo? Gente, nós aqui, eu não sei todo mundo que está assistindo a live da onde é, mas possivelmente muita gente seja de Santa Catarina e tenham muitas pessoas de Florianópolis. Nós aqui em Florianópolis, no verão, vocês já pararam para ver quantas pessoas com menos de 18 anos
né, que estão na praia com uma lata de cerveja na mão, com uma taça de champanhe, com um copo de caipira. Aqui tem uma pessoa que colocou que é de Teresina, Jurlene. Teresina tem praias bonitas também, né? Então, assim, quantas crianças, né, menores estão lá se utilizando de álcool e não pode, não deveria. Tá em formação, tá? O álcool abre a porta para o baseado, ou seja, para a maconha. A maconha abre a porta para o MDMA, abre a porta para a bala, para o doce, ou seja, para o ácido, para o êxtase, que abrem a porta para a cocaína. E aí vai. Quem não tem predisposição genética, beleza, passa frouxo. Quem tem, logo se torna dependente químico. E aí, gente, vocês não têm ideia do que é o sofrimento, o martírio de uma família que tem um filho dependente químico. Quando eu digo um filho dependente químico, muitas vezes dependente químico com 12, 13, 14 anos. Não? Famílias que apanham, não? Que à noite entram no quarto e trancam a porta à chave com medo do filho dependente químico e também com outras comorbidades psíquicas que está no quarto ao lado, drogado, né? E que os pais não sabem o que fazer, que já fizeram de tudo e não conseguem reverter a situação. Né? E isso, gente, muitas vezes, é fruto da má educação que nós demos lá atrás, da falta de limite, tá? Que nós não demos esse limite, que nós não ensinamos a criança a ter limite lá atrás, tá? Gente, na minha geração, eu tenho 65 anos, tá? Existiam dependentes químicos? Claro que sim, tá? Mas, por incrível que pareça, gente, eu tenho 40 anos de profissão. Os dependentes químicos lá do início da minha profissão, tá? Eles eram dependentes químicos que ainda tinham noção de algum limite. Ainda era possível sentar e dialogar. Era muito mais fácil tratar e recuperar um dependente químico, né, há 30, 40 anos atrás do que hoje em dia. Por quê? Porque hoje em dia, até na doença, os pais ficam esperando que o filho resolva se ele quer ou não quer se tratar. Às vezes, quando necessário, se ele quer ou não quer ser hospitalizado. Se ele quer ou não quer tomar remédio. Gente, que loucura, que absurdo. Que loucura, que absurdo. A criança, seja a criança saudável ou seja a criança doente. Seja o pré-adolescente saudável ou doente. Seja o adolescente saudável ou doente. Não é ele, em última análise, que toma a decisão. Quem toma a decisão são os pais. Ou então os pais existem para quê? Educar significa o quê?
é importante que cada um de vocês faça uma análise, reflita, tenha lá os seus insights a respeito do que é educar, de como você está educando seu filho, porque sempre é tempo para mudar, gente. Mesmo que já tenham filhos maiores, se tiver um menor, dá para mudar com esse menor. Porque no final de tudo, você sabe de uma coisa? Os pais tomam milhares de atitudes para que os filhos não sofram, porque eles acham que se invadirem o espaço do filho, o filho vai sofrer. Se eles reprimirem o filho vai sofrer. Se eles baterem no filho, o filho vai sofrer. Se eles colocarem o filho de castigo, o filho vai sofrer. Se eles não dialogarem no sentido de como vamos decidir isso ou aquilo com o filho vai sofrer. E, gente, o filho sofre quando ele cresce sem limite, e começa a dar as cabeçadas uma atrás da outra na vida, e começa, me desculpem o termo, a fazer uma merda atrás da outra. Aí ele sofre, e sofre bastante. Então, nós muitas vezes fazemos uma série de coisas com a melhor das intenções, em prol do desenvolvimento saudável dos nossos filhos, e o que nós estamos fazendo em prol desse desenvolvimento saudável não passa de abrir portas para que eles adoeçam. É muito importante que vocês reavaliem os conceitos de vocês, que vocês reavaliem o sistema que vocês estão usando para educar os filhos de vocês. Para que, na realidade, vocês os ajudem a serem pessoas melhores. E não que vocês venham ajudá-los para que eles sejam pessoas descontroladas, sem limites, agressivas e totalmente disfuncionais. Porque é isso que está acontecendo. Porque é isso que está acontecendo. Vocês já se deram conta de uma coisa? Hoje, nós falamos tanto do ensino, que o ensino não presta, que os professores são péssimos, que o tipo de educação que é dada no ensino fundamental, ensino médio e assim por diante, que é de última qualidade. Gente, eu até concordo que o ensino deixa muito a desejar. Mas vocês querem saber? Não mudou tanto assim. Os conteúdos que eram dados antigamente são dados agora. Vocês sabem o que mudou? Aquele estudante que está lá dentro da escola. Aquele estudante que está lá dentro da escola. Eu vou dar um exemplo para vocês. E aí, pensem e vejam se isso lembra alguma coisa para vocês. Na minha época, existia uma coisa que chamava-se segunda época. O que é segunda época? Um aluno chegava no final do ano, ele poderia passar por média, quando tirasse acima de 7. Ele poderia ir para exame, que era quando ele tirasse abaixo de 7. E se ele rodasse, se ele reprovasse
neste exame, ele teria que fazer, tá, uma coisa chamada exame de segunda época. Seria um exame de salvação, tá? Gente, seria mais ou menos algo comparado com ficar em recuperação hoje, tá? Gente, primeiro, eu me lembro na minha época, nós tínhamos vergonha de não passar por média. Passar por média era passar sem ter que fazer exame. Nós tínhamos vergonha. Vergonha de ser chamados de burros. Esse era o aluno de tempos atrás, tá? Nós tínhamos uma vergonha tremenda de fazer um ou mais exames porque nós não tínhamos passado por média. Porque os alunos que tinham que ir para exame eram alunos que comprovadamente não tinham rendido adequadamente durante o ano. Tá? E isso era uma coisa que gerava vergonha. Então se fazia de tudo para se passar por média. E imagina quando se ficasse para um exame de segunda época, ou seja, um exame de salvação. Isso era totalmente vergonhoso. Se estudava ao máximo para não se chegar nessa situação. Gente, reprovar de ano era algo impensável. Acontecia, mas era raro. Era muito raro, em circunstâncias muito especiais. Não porque os professores facilitassem, ou porque fosse proibido que um aluno reprovasse de ano. Não, é porque os alunos faziam tudo que pudessem fazer para não reprovarem de ano, para não passarem pela vergonha de reprovar de ano. Hoje em dia, gente, passar por média sem precisar de exame é coisa de bundão, de careta. É coisa de babaca. Os valores se inverteram. E isso tem a ver com a educação sem limite que a gente está dando. Uma coisa está ligada na outra. Chegar no final do ano ou no meio do ano, precisando fazer 2, 3 disciplinas de recuperação, é tranquilo, eles falam rindo. Não tem problema nenhum. E repetir de ano é uma coisa normal, uma coisa comum, sem problema. Assim como, eventualmente, um aluno desistir de estudar, com 14 anos, com 15, 16, existe uma lei, tem determinada idade que é obrigado a estudar. Parece que é até 14 anos, tem que estar estudando. A partir daí, muitas pessoas abandonam os estudos com a desculpa de que querem trabalhar, de que querem ganhar seu dinheiro, de que não nasceram para estudar. Gente, meu Deus, aonde nós estamos? Que isso? Largar os estudos, porque não nasceu para estudar. Largar os estudos porque não gosta de estudar. Aí depois, como nós compactuamos com isso, nosso filho diz assim, olha, eu não vou mais estudar. E a gente vai dizer o quê, hoje em dia é assim, eu vou dizer o quê, se meu filho diz que não vai mais estudar? Aí depois, a gente reclama que o filho da gente
não tem lugar no mercado de trabalho, que o filho da gente não é valorizado, que o filho da gente passa necessidade. Em suma, nós terceirizamos a nossa péssima educação para o governo, para a economia, para a vida e assim por diante. Nós nos eximimos da responsabilidade. Né? Por quê? Porque cabia a nós, desde cedo, passar para os nossos filhos a importância que tem deles estudarem até o fim. A importância que tem deles se qualificarem para que venham a ser alguma coisa na vida, para que tenham condições de disputar uma vaga nesse mercado de trabalho. Certo? Mas nós não fazemos isso. E essa responsabilidade é nossa. Em suma, nós não estamos dando a devida importância para determinados valores que são nobres e fundamentais para o bom desenvolvimento dos nossos filhos. Então reflitam, pensem bem a respeito disso, tá? Porque, gente, eu vejo as pessoas falarem, gente, né? Ah, o fulano tá bem, o fulano tá rico porque foi filhinho de papai, o fulano tá não sei o que porque o pai isso, o pai aquilo, o pai... Gente, ajuda quando a família tem posses? Claro que ajuda, mas não é isso que determina, gente. Não é isto que determina. O que determina é a educação que a gente dá, o que determina é o exemplo que a gente dá, tá? O que determina é a gente mostrar aquilo que é certo e aquilo que é errado. O que determina é a gente exigir, porque nós somos pais, nós temos o direito de exigir, tá? Que a criança obedeça quando tem que obedecer. E que siga as nossas orientações quando tem que seguir. E isso não é invadir a criança, não. Isso é ensinar a ter limites e ensinar a ter respeito. Certo, gente? Então vamos rever. Né? Agora, domingo, é Dia dos Pais, mais um Dia dos Pais. Que todos tenham um excelente Dia dos Pais com os seus filhos. Tá? Que todos sejam muito felizes, né? E que aqueles que ainda têm oportunidade, né, que consigam dar para os filhos, tá? Os limites que eles necessitam, as orientações que eles necessitam e que consigam sinalizar no sentido de conduzir os filhos, né, para aqueles caminhos que são os caminhos aonde vão possibilitar que eles tenham mais sucesso na vida. Era isso por hoje, gente. Espero ter cooperado com vocês. Espero ter sido útil em passar minhas experiências, aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, né? Minha experiência profissional. Né? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só postarem que a gente responde, tá? Esse vídeo vai estar postado nas redes sociais pessoais minha, vai estar na rede social da clínica, no Facebook da Clínica Camp, vai estar no Facebook, no Instagram da Clínica Camp, vai estar no YouTube, né, da clínica também. Então, gente, beijão para vocês, uma bela quinta-feira, um final de quinta-feira, um bom Dia dos Pais e domingo às 9 da noite, para encerrar o Dia dos Pais, vamos conversar e vamos ter outra live, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.